Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um Lado a Lado. 1º de maio, Dia do Trabalho. Como comemorar a data enquanto enfrentamos uma pandemia e nos adaptamos às novas regras de flexibilização dos contratos de trabalho? Sobre este assunto, eu converso no programa de hoje com o advogado e professor em Direito do Trabalho, Dr. Romeu Gonçalves Bicalho, que é pós-doutor pela Universidade de Coimbra e o melhor, é meu marido. Bem-vindo, Romeu. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui no Lado a Lado. É um prazer para mim também estar com você e com o seu público, né? Tentando passar algumas informações e trocando ideias. Então, Romeu, tá difícil comemorar esse 1º de maio, hein? É um 1º de maio diferente, né? Muito diferente, porque em princípio parece que não tem muito o que se comemorar, pelo menos do ponto de vista trabalhista, né? 1º de maio é um feriado histórico, enfim, que foi justamente criado, como todo feriado, para celebrar algo bom, que foi o avanço dos direitos trabalhistas. Hoje em dia talvez a gente não sinta muito essa celebração, porque nós vemos uma realidade totalmente diferente, né? Mas na época, vamos contar aí há mais de 100 anos atrás, né? A gente começa ali por volta de 1886, uma grande greve que teve em Chicago, onde vários trabalhadores morreram, inclusive, e depois outros movimentos que sucederam pelo mundo, visando melhorias de condições de trabalho, principalmente a redução de jornada. Hoje, quando se fala em redução de jornada, a gente fica meio assim, mas antigamente se trabalhava 12, 15, 16, até 18 horas por dia, e com salários que não eram propriamente por hora, mas enfim, dependia muito da regra direta entre patrão e empregado, salários eram baixíssimos, e as condições de trabalho eram péssimas, e de lá para cá a gente avançou muito. Hoje a maioria tem uma jornada de trabalho de no máximo 8 horas por dia. O Brasil, com a Constituição de 88, estabeleceu esse limite, uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, o que foi um grande avanço. Uhum. Mas agora, diante dessa pandemia, dessa crise, pelo menos do ponto de vista, assim, provisoriamente, nós estamos a gente está revendo algumas regras trabalhistas, o que realmente incomoda, né? Principalmente a questão da redução salarial, né? Férias que podem ser concedidas de um jeito menos favorável ao empregado do que previsto na CLT, mas tudo isso faz parte também de um plano de contingência, para um momento especial, um momento excepcional, que exigem algumas regras excepcionais também. Visando aí evitar demissões em massa, o governo instituiu algumas medidas aí, né, em caráter emergencial, que parece que a duração é para 3 meses, né? Quais medidas foram essas? Olha, o governo ele editou várias medidas, né, ao longo desses 2 últimos meses, aí, de março para cá principalmente, e as duas principais são a medida provisória 927 e a medida provisória 936. São 2 medidas que flexibilizam várias regras da relação de trabalho, da relação de emprego, mais propriamente dito, ou seja, a relação de patrão e empregado. Na MP 927, ela veio possibilitar que patrão e empregados negociem de forma direta, ou seja, sem intervenção do sindicato, por exemplo, o que a gente chama de banco de horas. Ou seja, o empregado ele trabalha, ele fica sem trabalhar em determinado momento, ganha o seu salário normal, mas ele ficaria com um compromisso com o patrão de trabalhar essas horas que ele economizou agora num período posterior. Pagar essas horas. Pagar essas horas, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, isso aí foi uma das flexibilizações, porque antes algumas modalidades desse tipo de banco de horas que a gente chama, só era possível mediante negociação com o sindicato. A lei veio e falou, olha, pode fazer direto patrão e empregado. Uma outra medida é que o patrão pode também fazer o banco de horas a favor dele. O que significa isso? O empregado não trabalha, vamos dizer assim, agora, e depois ele trabalha para o patrão. A CLT ela prevê o chamado banco de horas positivo, que é a favor do empregado. Então, se ele trabalhar horas extras, ao invés de ele ganhar, ele descontava. Agora, a medida MP 927
veio trazer também as possibilidades para o patrão. Férias, por exemplo. Férias, a 927 veio falar que o empregador poderia adiantar férias, mesmo aquelas que o empregado ainda não ganhou, não completou o período. Para alguém ter direito às férias, ele tem que trabalhar 1 ano para daí pensar, né, em começar a gozar férias. Essa lei vai falar, olha, se o empregado tiver 8 meses, por exemplo, patrão, Já pode dar férias proporcionais. Isso é uma novidade. Tudo com o objetivo de evitar a rescisão do contrato de trabalho. O que, não obstante aí essa flexibilização, por exemplo, pagamento das férias, a lei fala que tem que pagar com 2 dias de antecedência. A MP 927 veio falar, olha, pode pagar até o 5º dia útil do mês subsequente à concessão das férias, para facilitar para o empregador, né? Para ele não desembolsar de imediato esse valor. Mas o objetivo é o quê? Evitar a rescisão do contrato de trabalho. E nessa perspectiva que a gente tem que analisar. E outras medidas, né? Por exemplo... E a redução de jornada? Então, a redução de jornada, que foi a medida um pouco mais... que causou mais polêmica, até o STF recentemente deu um julgado sobre isso, que foi o quê? Tradicionalmente e constitucionalmente falando, a Constituição só permite redução de salário através de acordo com o sindicato. Essa é a ideia. Tá? Então, até a CLT tem um artigo que fala que o patrão poderia, em época de crise ou em caso de força maior, reduzir até 25% do salário do empregado. Mas esse artigo ele tem que ser interpretado hoje à luz da Constituição, que fala tem que ter acordo com o sindicato. A MP 936 veio e disse, olha, pode ser acordo entre patrão e empregado, para reduzir direto, não precisa do sindicato. Isso causou realmente uma polêmica muito grande, tanto dos movimentos sindicais quanto dos próprios trabalhadores, que não querem reduzir os seus salários. Mas percebe, não é uma redução de salário, é uma redução de jornada com a respectiva redução de salário. Ganha menos, mas trabalha menos. Isso, trabalha-se menos e ganha-se proporcional ao que vai se trabalhar. É lógico que é difícil para o empregado, se você olhar do ponto de vista da perspectiva do empregado, é difícil porque as contas não reduzem, né? Não foram reduzidas, elas vão chegar e vai ter que pagar. Os boletos não respeitam a pandemia. Embora também eu tenha percebido um movimento geral dos credores, de uma forma geral, com a tolerância no sentido de, tá bom, vamos tolerar 30 dias, dar uma carência maior para pagamento, mas não há necessariamente um artigo de lei que fala que nós podemos atrasar as nossas contas. Isso tem gerado muita preocupação. E aí o governo veio e editou essa medida, a MP 936, falando que, olha, pode reduzir entre patrão e empregado como regra. Lógico, tem umas regrinhas lá que, por exemplo, só pode fazer isso quem ganha até R$ 3.135. Quem ganha mais do que isso vai ter que ter negociação com o sindicato se ele quiser negociar uma redução superior a 25%. Então vamos lá, como regra geral, todo empregado pode reduzir 25% do seu salário através de acordo direto com o patrão. Tá? Os empregados que ganham até R$ 3.135 podem reduzir 25%, 50% e até 70% e podem inclusive suspender o contrato de trabalho por até 2 meses. Então, isso é importante, porque a redução de salário é por no máximo 3 meses e a suspensão do contrato é por no máximo 2 meses. Tá? Quando houver a redução do salário, o governo vai pagar um determinado benefício proporcional à redução. Não é muito, Mirna, mas é alguma coisa para evitar a perda total do salário para o empregado. Né? Eu sei que isso é muito incômodo, enfim, é muito triste, né? Mas nós estamos vivendo realmente um período assim, excepcional, e que a gente está tentando aí. Essas reduções, elas ocorreram no mundo inteiro. Tá? A legislação brasileira ela é muito inspirada na legislação de Portugal. E lá em Portugal aconteceu praticamente a mesma coisa. Lógico, é um país mais rico do que o nosso, uma população muito menor que a nossa, mas as medidas em termos de redução de salário, de redução de jornada com respectivo redução de salário, também aconteceu lá. Só que lá, diferente daqui, lá não está na Constituição Federal que negociação de redução é só através de sindicato. Né? No Brasil isso está na Constituição, então aí foi uma disputa jurídica também muito mais forte, porque você vai mexer com o direito que está na Constituição. Né? E
Romeu, com relação à suspensão do contrato, pode ser até 2 meses e aí o trabalhador fica sem receber. Isso, esses 2 meses. do patrão. Então vamos lá, para suspensão, o empregado pode negociar com o patrão e o empregado pode negociar diretamente uma suspensão do contrato por 2 meses. E aí, nesses casos, se for uma pequena empresa, o que é pequena empresa no sentido jurídico? Aquela que faturou no ano passado menos de 4 milhões e 800 mil reais. Se ela faturou menos do que isso, o governo vai pagar para esse empregado um benefício de, hoje, daria R$ 1.825, que é o valor que ele teria direito de receber do seguro-desemprego. Tá? Ele não trabalha nada e vai ganhar do governo esse benefício. A gente chama de BEPER, Benefício Emergencial para a Proteção do Emprego. Né? Se a empresa faturou mais do que 4 milhões e 800 no ano passado, na verdade teve uma receita maior de 4 milhões e 800 no ano passado, ela tem que pagar para o empregado 30% do seu salário, o governo vai pagar 70% do valor que ele teria direito de receber do seguro-desemprego. Em todos os casos, o trabalhador terá uma redução do seu salário. Mas, mais uma vez, eu insisto, não é uma redução do salário propriamente dita, ele não vai trabalhar, né, e vai ganhar menos. Tá? Essa foi o equilíbrio que se achou. E o Supremo, no dia, se eu não me engano, na semana passada, no dia... acho que dia 12, dia 16, teve o julgamento dessa MP e os ministros entenderam que para esse momento excepcional essa medida não seria inconstitucional, tá? Mas só para esse momento excepcionalíssimo que nós estamos vivendo. Da pandemia. Né? Vamos torcer que ele não se perpetue, não se prolongue por muito tempo, porque realmente o empresário não vai aguentar, né? Os trabalhadores que sempre estão na ponta não vão aguentar porque não tem salário. Mas os empresários também não aguentam. Como que você vai pagar salário se você não está arrecadando? Isso vai gerar uma crise econômica enorme. Aliás, já está gerando. Já está gerando. Já está gerando, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, milhares de trabalhadores foram dispensados e lá as regras são, vamos lá, até mais flexíveis do que aqui. Lá vale, como regra geral, o que patrão e empregado combinam. Então, e muitos empregadores lá nos Estados Unidos dispensaram seus empregados sem pensar sem pensar 2 vezes. Não. E Romeu, como é que você vê, como é que é a sua avaliação com relação à dispensa do sindicato aí na negociação entre patrão e empregado? Realmente o sindicato, a ideia do sindicato, né, ela surgiu como uma forma dos trabalhadores se organizarem, se associarem e ter para conversar com o empregador algo que representasse mais de um, essa é a ideia. Então a força de uma associação é muito maior do que a força de um trabalhador. O trabalhador não consegue negociar de igual para igual com o empregador, daí a ideia do sindicato. Lógico que isso tem um histórico todo, né? Nós estamos falando de uma época onde realmente cometia-se, praticava-se muitos abusos, o trabalhador era muito explorado. Isso ocorre ainda hoje? Ocorre, mesmo no Brasil. O Brasil é um país continental, a gente não pode tomar o Brasil pelo padrão São Paulo. Mas mesmo em São Paulo nós temos mão de obra, trabalho escravo, ou como dizem, análogo a escravo, né, onde as pessoas trabalham por comida, vivem em porões. Imagine no estado mais desenvolvido do Brasil, imagine em outros estados. E o sindicato ele vem para tentar o quê? Dar uma equilibrada nessa relação de poder entre patrão e empregado, né? Que na hora que você vai para uma relação é comum que as partes se utilizem, vamos dizer assim, atuem na proteção do seu próprio interesse. Isso parece que quase que natural, né? Você agir com altruísmo ou com solidariedade não é algo natural, é algo que se aprende a fazer. E o sindicato ele vem dar esse equilibrado. O problema é que talvez no Brasil o movimento sindical, por ter se atrelado ao movimento político-partidário ao longo de todos os anos, né, desde aí do início do século passado, quando ele começa a nascer, e até os dias de hoje, o trabalhador associa muito, tanto o trabalhador quanto o empregador associa muito esse movimento a um movimento político-partidário. Isso tem maculado demais a imagem do sindicato. Mas eu acredito, sinceramente, que assim, a presença do sindicato é muito importante. Nós temos vivido aí nos últimos
de 2017 para cá, um ataque muito forte à entidade sindical de uma forma geral, né? E os trabalhadores acabaram respondendo positivamente a esse movimento de afastar o sindicato das relações de negociações. Por quê? Porque tinha esse preconceito muito grande e não via no seu sindicato um movimento positivo a eles, mas muito mais um movimento político-partidário. Isso acabou gerando essa quase que completa desproteção do trabalhador na hora de uma negociação. É que, Mirna, quando a gente fala em negociação, a gente pensa, né, no ideal que pessoas de bem vão fazer só o que é de bom. Não é assim que funciona as relações reais. Né? As pessoas vão para a negociação, o empregador tem dívida para pagar, tem investimentos para fazer, ele quer dar o quanto menos de aumento salarial, por exemplo. O empregado, por exemplo, ele quer trabalhar, está trabalhando e quer ganhar o quanto mais, isso é normal. E nesse embate, né, é que as coisas pegam. Né? E aí, geralmente, historicamente, em todas as relações, quem vence é aquele que tem o poder maior de tomada de decisões. E nessa relação, sempre o empregador tem mais poder do que o empregado. É para isso que o sindicato serviria, para equilibrar essas forças. Mas nesse momento, falando agora desse momento de crise, a gente não pode tomar essa situação como se fosse antes da crise. Então, nesse momento, me parece razoável que autorizar a negociação entre patrão e empregado, diante da possibilidade de rescindir o contrato e reduzir algum valor do salário, tá? É preferível reduzir o valor do salário temporariamente, ao invés de dispensar o empregado. Tá? Me parece que a tristeza seria muito maior se você permitisse a rescisão pura e completa, sem dar uma alternativa, mesmo que uma alternativa que vai gerar certo incômodo, tristeza também nos trabalhadores, mas é melhor que perder o emprego. Eu sempre faço a ressalva do seguinte: essas medidas foram criadas pensando na seguinte alternativa: o empregador iria dispensar o empregado, primeiro. O empregador não está faturando, não está vendendo o suficiente como ele vendia antes, e ele vai dispensar o seu empregado. Em alternativa a isso, ao invés de dispensar o empregado, e considerando que ele teve uma perda substancial no seu faturamento, ele faz o quê? Ou ele dá férias antecipadas, ou ele reduz a jornada e o salário. São alternativas à rescisão do contrato. Tá? Eu tive um caso interessante, que foi uma empresa que fabrica máscaras para, né, aquela N95, né, para uso principalmente em hospitais, e simplesmente quadruplicou a sua produção. E ela me consultou se ela poderia fazer redução do salário, a redução de jornada e a redução do salário. Por quê? Porque ela automatizou o seu sistema de produção. Eu falei: olha, eu entendo que você não possa fazer isso. Né? O direito não é oportuno, o direito não, vamos dizer assim, não homenageia oportunismos. Né? O direito é algo para regular relações, o que a gente chama justas entre as partes, ou seja lá o que a gente possa adequar essa palavra que a gente chama de justiça, o que é justo. Mas uma coisa é certa, hoje em dia o direito ele não endossa oportunismo. Quem fizer isso e não precisava fazer isso, o dia da manhã pode ter esse ato dele anulado pelo judiciário. Por quê? Porque considera-se que ele atuou em abuso de direito. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quem vamos combinar é a minoria. A maioria, assim, a grande maioria dos empresários brasileiros foram afetados negativamente por essa pandemia que está aí. Isso a gente não tem dúvida, né? Romeu, com relação à constitucionalidade dessas medidas que foram tomadas pelo governo, você vê alguma inconstitucionalidade? Olha, o Supremo ele teve um julgado recente, né, acho que dia 16 de abril, se não me engano, se reuniram e deram um primeiro parecer, um primeiro julgamento. E o julgamento foi no sentido que, principalmente a MP 936, que fala sobre a redução da jornada e a redução do salário, em princípio é considerado que não há inconstitucionalidade. Eu, no início, antes de vir a medida, eu até comentava com os meus alunos: olha, se vier uma medida que autorize redução salarial através de negociação de patrão e empregado, eu acho que é inconstitucional, porque a Constituição Federal fala o quê? É irredutível o salário, salvo por acordo ou convenção coletiva. Essa era a minha ideia antes. Daí veio a MP 936.
E ela veio numa perspectiva um pouco diferente. Primeiro, ela autoriza a redução de jornada e a redução salarial, mas o governo faz um aporte, paga uma parte dessa perda salarial que o trabalhador vai ter. E isso me fez repensar, mas o que me fez repensar, principalmente a questão da constitucionalidade, é que, perceba, nós estamos vivendo um momento excepcional. Eu não posso olhar pelas relações de trabalho hoje e tentar aplicar a regra que foi criada antes dessa pandemia. O Constituinte de 88, quando colocou esse mandamento constitucional lá, ele não pensou numa eventual pandemia, nem imaginou que isso poderia ocorrer. É excepcional. E o Brasil tem essa característica de estar esse direito na Constituição. Em outros países, na maioria dos países, né, do mundo, o direito de reduzir o salário não está na Constituição. A Constituição ela simplesmente remete à lei infraconstitucional. Ela fala, o salário é protegido nos termos da lei. E aí as leis infraconstitucionais, elas podem ser alteradas por um processo muito mais fácil do que se alterar a Constituição. Então o Brasil tem esse problema, que é um mandamento constitucional. E aí como que você faz? Se está na Constituição, você vai passar por cima da letra da Constituição? E aí eu andei pensando, menino, é o seguinte, qual é o princípio maior que rege o direito do trabalho? É o princípio da proteção do emprego, de bons empregos, com bons salários, com boas condições de trabalho, mas é o emprego. Então, como essa medida ela veio justamente para evitar a rescisão do contrato de trabalho, as demissões, ela veio proteger o bem maior que é o emprego, que está também no mesmo artigo que fala da irreduzibilidade salarial. E a gente precisa fazer isso porque essa que a gente chama de ponderação de princípios, porque você não pode simplesmente passar por cima de um mandamento constitucional. Se você fala, não, é isso mesmo, tem que passar porque está um momento de crise, calma, se momento de crise justificar toda e qualquer atrocidade, daqui um pouquinho a gente tem estado de sítio sendo decretado porque o presidente quer, porque, enfim, um ditador do momento entra e fala o que quer e está tudo bem. Não é bem assim. Deve haver lógica, coerência na interpretação dos mandamentos constitucionais. E me parece, olhando agora hoje, que essa MP ela vem justamente proteger o emprego, tá? E em nome disso ela fala, olha, pode reduzir salário através da negociação entre patrão e empregado, primeiro. Segundo, eu comecei a perceber e fazer as contas, se todos os empresários que quisessem, ao invés de mandar embora o empregado, quisessem reduzir os salários através de um acordo, e esse acordo tivesse que ser feito com o sindicato, como o sindicato ia fazer tantos acordos pelo Brasil? Não ia dar conta. Alguns falam, não, mas dá para fazer pelo aplicativo, faz uma assembleia virtual. Gente, a gente tem que ter bom senso e saber que a realidade não é assim. O trabalhador, a maioria dos trabalhadores, uma boa parte deles, não sabe sequer acessar o aplicativo ali, né? Então, não daria para fazer uma assembleia em loco, né, presencial. Por conta da aglomeração. Por conta da aglomeração, por conta do número de acordos coletivos, os sindicatos não dariam conta, não teriam como operacionalizar isso. Então, e contando que é excepcional, é para um momento de excepcionalidade, me parece que foi razoável o que a MP trouxe. Ela reduziu a jornada, com redução de salário, através de acordo individual, mas buscando a preservação do emprego. Tá? Me parece que então eu não vejo, mudei o meu jeito de pensar. Eu antes achava que era inconstitucional, hoje eu acho que não, acho que está razoável. A legislação da MP 936 ela veio regular de uma forma razoável isso daí. E Romeu, essas medidas, né, que o governo impôs aí, elas foram tomadas já há quase um mês, né? Que efeitos elas estão surtindo? Evitou demissões em massa? Quais opções dessas que o governo deu aí para o empregador ele está usando mais? Eu não tenho dados assim, efetivos para responder com certeza. Então, a minha percepção, pelo menos aqui no meu quadrado, no nosso quadrado aqui onde a gente está, e os contatos que eu tenho mantido com os colegas em São Paulo, principalmente na capital, mostram que os empregadores estão optando por redução salarial e respectiva redução de salário, de jornada, isso. Então, no primeiro momento, estão dando férias coletivas, as grandes empresas principalmente deram férias coletivas,
Num segundo momento, se as férias coletivas não forem suficientes, estão aí reduzindo os salários e, em última alternativa, estão suspendendo o contrato de trabalho. O que, na minha perspectiva, tem sido positivo. Por quê? Porque estão realmente optando por isso ao invés de rescindir contrato. Tive casos, notícias de empresários que mandaram embora, empresários que decidiram rescindir os contratos de trabalho. Mas me parece, na minha percepção, que foi a minoria. A maioria optou por essas alternativas, ao invés de dispensar, rescindir o contrato, ou dar férias coletivas, ou reduzir o salário. Parece que está indo, mas mais uma vez, nós estamos falando de praticamente um mês de crise. Se isso se prolongar por mais um mês ou dois, me parece que a tendência é de pelo menos aí de 2 a 3 meses de efeitos nocivos, né, dessa pandemia, realmente a gente me parece inevitável que ocorram rescisões de contrato, demissões aí em massa, infelizmente. O empregador, ele tem que fornecer equipamentos como a máscara, o álcool em gel para o trabalhador? Tem o que a gente chama de EPI, Equipamento de Proteção Individual. Ele não inclui propriamente a máscara para a proteção do coronavírus ou do vírus, porque o Covid-19 não é considerado vamos dizer, um agente nocivo ao ambiente de trabalho. Ele é inerente a todos os ambientes. Tá? Então, em princípio, o empregador não precisa fornecer essa máquina porque não está na relação de EPIs, né? Não houve nenhuma regulamentação, inclusive, nesse sentido aí. O que a gente tem feito, eu particularmente tenho feito, é recomendar aos empregadores que façam a compra, né? Ou tomem alguma providência nesse sentido. Por exemplo, se não dá para comprar a máscara profissional, né? Que façam aquelas máscarazinhas que muita gente está fazendo em casa, caseiras, né? Não só por uma questão de proteção física efetiva, mas por uma questão psicológica, para que os trabalhadores se sintam também mais seguros, porque afinal estão ali em alguma aglomeração. Proteção, por exemplo, o álcool em gel também tem se recomendado às empresas que adotem no seu ambiente de trabalho, para que as atividades que não estão ali, não cessaram suas atividades. E parece que a maioria das empresas, ou uma boa parte delas, adotou essas medidas, fornecendo máscara, fornecendo álcool gel, para que os trabalhadores ali façam a sua higiene básica ali e tenham um mínimo de proteção em relação ao Covid-19. E Romeu, aproveitando que estamos passando pelo Dia do Trabalho, eu queria registrar aqui com você alguns eventos, alguns pontos da história que foram importantes aí para o desenvolvimento dos direitos trabalhistas. Quando a gente fala em direitos trabalhistas, a gente tem que voltar à época da Revolução Industrial, quando as coisas, vamos dizer, passam, né, quando a grande riqueza começa a ser remodelada, né? Nós começamos a ter as máquinas a vapor, os teares passaram a ser mecânicos, a mão de obra começa a migrar do trabalho rural para o trabalho urbano. Isso nós estamos falando lá em meados de 1700, você vê, né? E naquela época não existia uma legislação do trabalho propriamente dita. Existiam as relações civis e as pessoas aplicavam, que hoje a gente chama de Código Civil, as relações de trabalho. E a regra básica era o seguinte: o que for negociado entre patrão e empregado, está valendo. Isso lá se vai, quanto tempo já? Mais de 300 anos, né? As coisas mudaram de lá para cá, né? As pessoas começaram a se dar conta, a sociedade como um todo, que não pode, tem que ter uma regulação especial para essa relação peculiar, que é onde alguém que tem um capital vai e investe, assume o risco de uma atividade, assume o risco de perder o seu patrimônio, inclusive, que é o risco que o empresário assume, e de outro lado, alguém que vende aquilo que é mais precioso que você pode ter para vender, que é o quê? A sua força de trabalho e o seu tempo. É isso a relação de trabalho. A relação de emprego, propriamente dita, que é o trabalho subordinado, é onde uma pessoa física vende aquilo que é mais precioso dela, que é a sua força de trabalho e o seu tempo. E aí as legislações foram andando e foram se sensibilizando, a sociedade foi se sensibilizando para regular as relações, não deixar só entre patrão e empregado essa negociação de uma forma livre. De lá para cá nós tivemos o quê? Redução de jornada,
que, como eu já disse, antes chegavam a 18 horas por dia, sem direito a horas extras, né? Inventamos a tal da hora extra, que é uma hora que, se trabalhada, deve ser paga com algum adicional. Em alguns países, no Brasil, por exemplo, de 50%, mas em algumas situações de 70%, em alguns países são de 100% adicional, porque a ideia é que não se faça horas extras, excepcionalmente se faça. Criamos o direito às férias, criamos o direito ao descanso semanal remunerado, DSR, criamos, enfim, outros direitos, bolamos toda uma legislação hoje particular direcionada à mulher gestante. Antigamente não existia nada disso. Por exemplo, o salário maternidade, que hoje a gente encara como uma coisa normal, não existia, era impensável a coisa de 50 anos atrás. Hoje não, hoje a mulher que tem o filho, ela fica no Brasil aí, ela tem direito de estabilidade no emprego e depois ela tem uma licença maternidade de 4 meses, tem estabilidade no emprego até 5 meses depois que ela tem a criança. E tudo isso foi fruto de conquistas, de lutas das pessoas que viram em um passado uma situação não ideal, uma situação injusta de trabalho. Então nós evoluímos bastante, ou melhor, nós progredimos muito, nós avançamos muito nos direitos trabalhistas. E que é o que causa um choque, às vezes, nesse momento de crise, quando você vê a flexibilização de alguns direitos. Isso espanta, e deve espantar mesmo. A gente não pode se conformar com uma mudança negativa como se aquilo fosse normal. Não, você tem que se conformar, até para evitar abusos. Agora, é preciso também ter a consciência da realidade do momento. E me parece que o momento agora, ele demanda uma reflexão de que, peraí, olha, estou agora flexibilizando para um momento excepcional. E vamos torcer que esse momento excepcional dure o quanto menos. E Romeu, essa pandemia, a gente não sabe quando ela vai passar, pode ser que ainda demore. O cenário econômico não está bom, a gente não sabe como vai ficar depois que a pandemia passar. Então, para finalizar aqui o nosso programa, eu quero pedir para você deixar um recado para empregadores e empregados que estão vivendo esse momento difícil da economia e que talvez não passe tão rápido assim como a gente gostaria. Olha, minha mensagem é no primeiro momento, paciência. Paciência, porque não há muito que se possa ser feito nesse momento, a não ser aguardar que isso passe, isso vai passar. Tá? Perseverança, que é uma característica que marca principalmente o empresário, de perseverar no seu negócio, não desanimar, não desistir, isso vale para todos nós. E esperança de que, olha, que tudo isso passar, isso vai passar, nós vamos nos tornar mais fortes do que éramos antes. Aliás, se tem uma característica que marca o ser humano e que nos fez chegar até hoje como espécie, é justamente essa capacidade de adaptação a todas as adversidades que a natureza nos impõe, que vem nos impondo ao longo da nossa existência. Não vai ser diferente agora. Nós vamos superar tudo isso e vamos sair melhores do que entramos nessa. Um abraço a todos. Obrigada, Romeu, pela sua presença aqui no Lado a Lado, viu? E por todas essas orientações que você nos trouxe. Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 ou HD 524 da NET ou pelo YouTube. A sua companhia é sempre muito importante para mim. A gente se vê na semana que vem. Beijo no seu coração. Até lá!